Olá, meus amados irmãos, estamos nós aqui novamente para fazer o fechamento dessa série de estudos sobre o pai Abraão. Importante fazer essa menção, né, de Abraão como nosso pai na fé, e hoje é dia dos pais. E eu quero parabenizar todos os papais aí, que Deus continue te abençoando, que Deus continue dando a vocês essa alegria, né, de ser pai, de ter um dia, né, para vocês comemorar e receber abraços, carinho, né, e alguns receberam presente. Que Deus continue abençoando. Então fica aí meu parabéns, o meu abraço para todos vocês aí. Bom, então fechando a nossa série de estudos sobre fé, você está preparado para passar por uma prova semelhante a essa? Eu creio que, do ponto de vista humano, nenhum de nós estamos. Mas eu creio que essa experiência que Abraão viveu é a experiência que nós também vivenciamos na nossa realidade. E o tema da lição de hoje, fechando, né, esse ciclo de ministrações, é uma fé que vai além da compreensão humana. Como texto referência, né, já disse, Gênesis capítulo 22, é um texto também conhecidíssimo, né, de todos nós, e ele diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Que desafio para este menino, esse jovem. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, arrumou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Quero que você grave essa palavra altar. Isso precisa ficar gravado no nosso coração também. Não só na nossa retina, que estamos lendo, na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Verso 10, né, que eu estou, isso aí, verso 11, 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não temas, não estenda, a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho.
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos. Deus bendito, Deus amado, graças te dou mais uma vez por esse dia. Oro em especial pelos pais. Quero liberar uma bênção sobre cada um destes homens, varões, destes príncipes que Deus tem colocado, ó Deus, sobre a terra, dado a ele esse ministério de ser, ó Deus, o sacerdote da sua casa, ó Deus, o protetor, o provedor. Que Deus os conceda graça nesse dia, muitos anos ainda para se comemorar. Nos ajuda nessa lição, neste último ensino, ó Deus, dessa série de estudo, a trazer mais luz, mais compreensão para viver uma vida que agrada ao Senhor. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém. Portanto, queridos e amados irmãos e irmãs, você tem essa fé? Você tem uma fé que vai além da compreensão humana, que vai além da racionalidade? Eu creio que talvez dentro do contexto aqui, não sei se tem alguém que possa demonstrar tamanha fé. Eu creio que sim, mas eu talvez, não sei se eu estou disposto a dar o meu filho, a sacrificar o meu filho. Eu creio que Deus talvez não faria isso, né? Porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Pois bem, nos estudos anteriores percebemos o trabalhar de Deus na vida de Abraão. Então nós temos, né, ao longo dessas últimas 2 semanas, hoje fechando, nós vemos como Deus foi trabalhando, que nos mostra que há um processo. Enquanto nós às vezes nos preocupamos com o resultado, Deus ele se preocupa com o processo. Então precisa haver todo um projeto, um planejamento de Deus, porque se Deus derramar tudo que Ele tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, de uma vez só, nós não suportaríamos, e talvez nem entenderíamos e nem valorizaríamos, né, aquilo que Deus tem, né, para fazer em nossas vidas, né? Então era Deus testando a fé e a submissão de Abraão a Ele, se de fato no momento da cartada final Abraão suportaria ser provado além das suas forças humanas. Então agora eu creio que dá para para nós entendermos por que Deus demorou tanto tempo assim, né, 25 anos, e levando Abraão para ali, para aqui, ele fazendo um altar, passando por todas as situações, né, para que ele então, neste exato momento, Abraão tivesse consciência de que Deus não iria permitir que tal situação acontecesse. Mas se permitisse, Deus é Deus, é Ele que é dono, é provedor e tudo está no seu governo. Então, pedir para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, abrir mão dos seus costumes, certamente requeriria de Abraão um esforço, óbvio, né? Não discutimos isso, né? Então esse seria talvez um dos esforços que Deus foi mais talvez difícil para entender. Olhando do ponto de vista os demais, eu creio que os demais foi fichinha em relação a esse que Abraão foi testado, né? Ou seja, quando ele estava no meio, estava meio que perdendo as suas esperanças, lá no capítulo 15, que estudamos semana passada, ao ver o tempo passar e nada acontecendo, ali foi um teste de paciência e confronto, né? Então precisamos também, se você não tem, matricular na escola da paciência, tá? Como nós estamos precisando de ser pacientes, como estamos precisando ser tolerantes. E às vezes, pelo fato de você talvez não ter conseguido ainda, ou Deus não ter te contemplado com um desejo, com algo que Ele já prometeu a você, porque Deus está te testando a sua paciência, entendeu? Tá levando você a ter uma experiência, a ser provado e aprovado nessa matéria. Então, agora Abraão é levado ao mais alto nível de fé, né? Ao mais alto nível de fé. Em toda a Bíblia, né, eu vejo
houve situações semelhantes ali, quando o filho daquela viúva ele morre, estava para ser levado os filhos, né? Como para vender, o outro teve uma dor de cabeça e logo depois morreu. Vemos situações difíceis, né? Como Noemi, Ruth, órfã passou, perdas, né? Mas aqui, nesse texto, é o pai que iria matar, não era uma circunstância externa, de fora. Então, Abraão é levado a um nível mais alto, né, da sua fé. Por isso que eu volto a frisar que lá em Hebreus ele é considerado o pai da fé. Então, dentro dessa perspectiva, vamos juntos embarcar nesta última viagem, né, com teu servo Abraão. Então, como experimentar uma fé que vai além da compreensão humana? Eu quero lançar algumas perguntas desafiadoras, se você puder anotar aí. Se não, você depois pode rever novamente o vídeo. Eu tenho as lições completas, se você quiser depois eu posso passar para você. A primeira pergunta é: você já teve em uma condição em que não encontrou uma saída ou uma solução de um problema familiar? Você já vivenciou isso? Eu já tive. Eu já passei algumas noites, mais a minha esposa, de irmos dormir sem ter como fazer, porque no outro dia não teríamos talvez uma solução para resolver uma questão material. Segunda pergunta: se Deus lhe pedisse algo semelhante a Abraão, qual seria a sua atitude? Né? Se Deus lhe pedisse seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, o que você faria? Se você tivesse discernimento claro que é Deus que estava pedindo, qual seria a sua atitude? Terceira pergunta: em sua opinião, qual seria a real intenção de Deus ao pedir a Abraão que sacrificasse seu único filho, haja visto que Abraão já havia dado provas de sua obediência e submissão a Deus? Qual seria a intenção de Deus? Não sei, né? Não consigo entender, mas o texto pode nos explicar alguma coisa, é o que nós vamos falar agora, né? Então, a primeira coisa que nós podemos entender ou como experimentar uma fé que vai além da compreensão humana, o primeiro princípio que eu entendo nesse texto está no verso 1 e verso 3. Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo aqui, mas eu quero apenas pensar aqui o versículo primeiro. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Então, a primeira princípio que eu aprendo para nós experimentarmos essa fé é entender, fique bem claro isso, é entender que Deus é o dono e o provedor de tudo. Nós somos apenas mordomo. Ele apenas nos capacitou com inteligência, habilidades para desenvolver aquilo que fazemos. Ganhar o dinheiro, levar o prover para nossa casa, para nossa mesa, mas tudo é dele e é ele que provê. Se ele quiser tirar você dessa condição que você está hoje, ele tira. Se ele quiser cessar, né, a provisão na sua casa, ele cessa. É ele que tem o domínio de todas as coisas. Então, a primeira lição aqui, né, ou seja, novamente Deus volta com o primeiro discurso de Gênesis 12:1, quando pediu a Abraão para sair de onde ele estava. Então, no versículo 22 do capítulo 22, Deus fala assim: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você amas, e vai-te à terra de Moriá e sacrifica-o. Então, ou seja, eu fico impressionado com a metodologia, com a didática, né, com a forma pedagógica de Deus conduzir o teu povo, de nos levar ao real entendimento. Deus está sendo reforçando um princípio sobre outro princípio, né? Deus está sempre trazendo a memória para que aquele princípio fique se reforçando, fique bem claro na nossa mente. E Deus já havia falado isso com Abraão lá atrás, né? Quando ele chama ele: sai da tua terra, vai para um lugar que te mostrarei. Agora Deus também fala: toma teu filho, teu único filho, e vai para uma terra de Moriá e sacrifica. Agora Deus já dá o local
né, aonde ele deveria fazer. A segunda lição é que Abraão também repete a mesma atitude de Gênesis capítulo 12, 4. No versículo 3, ele diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Está na palavra de Deus, tá? Está no versículo 3 aqui. Então, ou seja, Abraão também usou a mesma estratégia, né? Deus usou a mesma estratégia lá em Gênesis 12, Abraão usou a mesma estratégia quando Deus falou. O que ele fez? Tomou a sua bagagem, o seu povo e partiu. Aqui é a mesma coisa, ele ouve Deus falar com ele num dia, logo cedinho ele faz exatamente aquilo que ele havia feito. Ele sabia que Deus era dono da vida dele, era Deus que governava a vida dele. Ele não tinha nenhum governo sobre a sua vida. E todas as vezes, presta atenção nisso, talvez isso pode fazer sentido para você. Todas as vezes que Abraão tentou governar as suas ações, deu errado, né? Talvez seja um dos motivos que nós tanto batemos cabeça e sofremos. Esta é a primeira lição de fé extrema que Abraão nos ensina. Vamos caminhando aqui. Segundo princípio, está no versículo 5, diz assim: então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que certeza esse homem tinha, que convicção que esse homem tinha, como que ele tinha essa certeza de que ele iria lá simplesmente para adorar, sendo que Deus mandou ele lá sacrificar seu filho. E ele ainda diz mais: nós voltaremos. É uma fé que eu fico impressionado. Mas a segunda lição que nós podemos experimentar aqui, uma fé que vai além da compreensão humana, é não ter dúvida da intervenção de Deus no decorrer da história ou dos acontecimentos. Então, Abraão não teve dúvida de que em algum momento, até a sua chegada, ou até mesmo no momento do sacrifício, Deus ia intervir de alguma forma. Mas eu fico pensando aqui, irmãos, abrindo um parênteses aqui, eu fico pensando como que Deus levou a Abraão a tamanha angústia ao tempo todo, um dia inteiro, entende? 3 dias caminhando, sabe, dormindo e com aquela coisa na cabeça. Muitos de nós, por coisa muito pequena, nós perdemos a noite de sono, nós ficamos estressados, começamos a falar, brigar dentro de casa, perdemos a vontade de caminhar com o Senhor, e muitas vezes ficamos irritadíssimos, estressados, murmuramos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos esse processo de Deus, o tamanho sofrimento que estamos passando, e este homem vivencia isso, sabendo que ele, o pai, iria sacrificar aquele menino. Então eu anotei algumas coisas aqui para reforçar esse princípio. Olhando pela ótica natural / humana, esta fala de Abraão é completamente fora de contexto. Deus disse para ele outra coisa. Deus não disse para ele ir lá adorar, para ele ir lá... Não, Deus falou assim: você vai lá, sacrifica teu filho, teu único filho, Isaque, quem você amas, ponto final. Ele fala assim: não, vocês ficam aqui, vocês ficam aí fazendo um churrasco, prepara aí um negocinho para nós, tá bom? Que daqui a pouco nós estamos retornando, nós só vamos lá fazer um momento de adoração e vamos voltar, né? Não foi isso que Deus disse para ele. Então nós podemos ver aqui que Abraão a fala dele estava fora de contexto. Mas, queridos, quando nós temos essa certeza, essa intimidade com Deus, entendeu? Muitas vezes o protocolo vai embora, a racionalidade muito menos vai embora. Temos que viver nessa dimensão. E aí eu continuo dizendo aqui, colocando mais algumas coisas aqui. Eu percebo nesta fala de Abraão, mais uma vez, Abraão movendo o coração de Deus. Deus se agrada quando fazemos prova dele. Não é colocar Deus à prova não, tá, irmãos? É fazer prova, como está lá em Malaquias capítulo 3, né, de 8 a 10. Então, a atitude desse homem de dizer essas palavras para o seu servo
Isso comoveu mais uma vez o coração de Deus. É chamar a atenção de Deus para si, sabe? É fazer com que Deus ele olha para nós diante de uma atitude nossa, ousada. Não é uma fé cega, tá? Eu não acredito nesse negócio de pessoas falam assim, vou comprar um bem aqui e Deus vai prover, né? Sem ter minimamente uma segurança de que Ele pode honrar com aquilo ali, né? Sabemos que situações às vezes complica depois, no decorrer da caminhada, situação complica, mas a experiência que ele teve ao longo desses 25 anos dava crédito, dava embasamento para que ele pudesse então ter esta fala tão convicta. Eu imagino o sofrimento na alma de Abraão ao longo desta caminhada até o momento do sacrifício, e principalmente o momento do sacrifício, né? Quando ele coloca teu filho ali sobre o altar, sobre a lenha, e quando ele levanta o seu braço e começa a descer para poder matar aquele menino, tamanho sofrimento que aquele homem passou, né? Que angústia terrível, né? Que estresse aquele homem passou. Então não dá para compreender essa fé, não tem como racionalizar, não tem como humanamente. Nós podemos até fazer comentários, fazer aqui e tal, ter um bom discurso teológico, um bom discurso, né? Fazer uma boa hermenêutica, uma boa aplicação da palavra de Deus, mas e tal, originais, enfim. Mas aqui, queridos, isso tudo fica em segundo plano, entendeu? Fé não tem explicação teológica para isso. É você crer ou você não crer. É você vai ou não vai. Não existe meio termo, né? Ou você está de um lado ou está do outro, né? Como a questão, uma certa vez, tinha um camarada em cima do muro lá, e de um lado estava a igreja orando, clamando, pedindo para a pessoa descer do muro e vir para a igreja, e do outro lado o diabo estava quietinho, né? Bem tranquilo. E aí aquela pessoa que estava em cima do muro questionou o Satanás: rapaz, não estou entendendo você, a igreja está lá clamando e convidando para ir para a igreja, e você que não fazendo nada, não, o muro é meu, tranquilo. Então muitas vezes não dá para ficar em cima do muro. Então não dá para a gente ficar aí questionando, né, conjecturando teologicamente. Não, ou você vai ou você não vai. Ou você mergulha de cabeça nessa fé e deixa as coisas acontecer, ou você vai ficar vivendo uma fé, como nós estudamos há uns 3 domingos atrás, com água apenas no tornozelo. Você quer viver no sobrenatural de Deus? Mergulha no rio, aonde você vai ter que atravessar nado. Se não souber nadar, você vai morrer afogado, mas você não vai morrer afogado porque Deus vai te salvar, como fez ali Jesus com Pedro, né? Então a nossa atitude é buscarmos a solução quanto antes para aliviar o nosso sofrimento, né? Quanto antes nós queremos resolver, né? Para poder aquele sofrimento ser aliviado, perfeito? Então guarde aí. E o último ensino, para nós fecharmos aí com chave de ouro esses estudos, esse projeto de Deus para nós aí, para nós experimentarmos aí uma fé que vai além da compreensão da racionalidade humana, está no verso 9 e 10. Olha só o que diz o texto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Olha o altar aparecendo aí de novo. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para matar o seu filho. Então, o terceiro ensino aqui é preciso criar um ambiente favorável para que o milagre aconteça. Repito, esse aqui para mim é a chave que fecha com um momento, né, muito especial essa série de estudos. Se você quer experimentar uma fé que vai além da racionalidade, da compreensão humana, então você precisa criar um ambiente favorável para que o milagre aconteça. Não tem jeito, tá? Eu vou explicar por quê. 3 tópicos aqui que eu anotei aqui para que isso possa acontecer. Primeiro, é Deus quem designa
quando e onde Ele quer agir. Ponto final. Não é eu que vou criar esse ambiente. Às vezes a gente quer fazer muitas firulas humanas, sabe? Queremos criar um ambiente de música, um ambiente, um negócio mais aconchegante, queremos colocar fumaça, jogo de luz. Aqui na igreja não tem esse negócio, mas eu já vi por aí, pessoas querendo fazer muita coisa, querendo forçar as pessoas a ter lá uma visitação do Espírito Santo ou coisa do tipo. Nada disso, queridos. O ambiente favorável, nós temos que entender que Deus é quem designa quando e onde Ele quer. Nós é que temos que deixar esse ambiente preparado para a manifestação do Espírito Santo. Primeiramente, não é um ambiente físico, também é um ambiente físico, mas primeiro é o nosso coração, depois o ambiente físico. Segundo, o altar é o primeiro ponto de contato onde a ação do Espírito Santo vai ser ali manifestada. Então, queridos, se você quer experimentar essa fé, então crie esse ambiente. Ou seja, o altar é o principal ponto de contato da ação do Espírito Santo. Abraão tinha isso muito claro. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão peregrinava. Quando ele parava, o que ele fazia? Armava sua tenda e levantava um altar. Essa foi a dinâmica da vida dele. Agora a gente vê isso, Deus reforçando isso, falando disso algumas vezes nesse texto aqui. Então, ou seja, quando o pregador, por mais simples que seja a palavra, por mais que seja uma palavra que às vezes não tem nada a ver com apelo, vai no altar, meu irmão. Às vezes você fica aí sentado na cadeira, né, e não sai, achando que as pessoas vão criticar você, que as pessoas falam, tá assim, tá com pecado, tá com isso, tá com aquilo. Não, venha no altar. Os pastores que estão aqui vai orar por você, alguém vai orar por você. É no altar que emana a bênção para a igreja. Então, perca esse medo, essa vergonha, entendeu? Leva isso de ensino para você, entende? Muitas vezes quem vem no altar são aquelas pessoas mais humildes, né? Talvez quer viver essa dimensão. Raramente se vê um presbítero, raramente vê uma esposa de um presbítero, um diácono, a esposa de um diácono, um pastor, a esposa de um pastor vir na frente no momento do apelo. Eles não vêm, por quê? O problema é cada um de nós, entendemos, mas é no altar que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. E Abraão tinha isso muito claro. O texto vem trazer esse ambiente favorável para que o milagre aconteça. O terceiro ensino, reforçando esse princípio, é preciso manter a lenha, ou seja, a chama acesa no coração. Quando Abraão coloca ali a lenha, Deus manda ele preparar a lenha e ele coloca ali, por quê? Que quando o seu filho fosse morto, ele ia então colocar fogo ali, naquele altar, né? Para que subisse, né, o incenso, a gordura, enfim, né, aquilo lá, né, a Bíblia nos fala sobre isso, mas enfim, isso aqui é outro contexto. Nós vamos pegar aqui na questão da lenha. A lenha é o fogo, simbolicamente é fogo no altar. Então, como que eu vou ver um milagre na minha casa? Como que eu vou esperar um milagre se eu não mantenho a chama acesa? Está apagada, não tem oração, não tem leitura da palavra, não tem um ambiente dentro da nossa casa favorável para que o Espírito Santo opera. E aí quando nós vamos para o culto, vamos lá para a reunião, não acontece nada. Não vai acontecer mesmo, por quê? Porque nós não preparamos o ambiente, começa na nossa casa. O milagre, o fogo, começa na nossa casa. Ele só vem a ser alimentado aqui na igreja, juntamente com os irmãos. Ele só é mais, o fogo ele só é tomar uma proporção maior quando nós chegamos no culto. Então, como eu vou experimentar esse milagre, viver essa experiência de uma fé além da compreensão humana, se o meu altar está em cinzas, né? Se não há lenha, se eu não jogo todos os dias um gravetinho ali para aquecer a chama do meu coração, e aí estou frio, gelado, insensível. Então, eu vejo isso como algo muito sério. E finalizando aqui, o quarto princípio nesse texto, nesse versículo, é o sacrifício. Entende? Sacrifício.
Sacrifício significa renúncia. Quando Deus fala para Abraão sair da sua casa, da sua parentela, sacrifício. Tem que sacrificar muita coisa, né? Teve que abrir mão de muita coisa. Agora Deus pede ele para sacrificar o seu filho, abrir mão do filho da promessa, abrir mão do seu único filho a quem ele ama. Então, queridos, é sacrificar mesmo, né? Deus não vai, obviamente, eu creio que não vai querer sangue, né? Seu filho já foi sacrificado, Jesus já foi sacrificado, mas Deus requer de mim, de você, renúncia, né? Deus requer de nós algumas atitudes que está contrariando Ele não está gostando. E nós ficamos aí muitas vezes clamando, igual lá os profetas de Baal lá, clamaram o dia todo para Deus mandar ali, né, fogo, para mandar, não aconteceu nada, não aconteceu nada. E às vezes os nossos discursos, a nossa oração, a nossa mensagem tá vazia, está como um símbolo que retine. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos sacrificar, né? E às vezes até no momento de adoração a Deus nós nem cantamos. O Ministério de Louvor faz um esforço sobrenatural para você cantar, para você adorar a Deus, para você exaltar o nome de Deus. Você não está nem aí. Você está nem se lixando para isso, não quer sacrificar um pouquinho da sua voz, não quer levantar suas mãos como um ato de adoração a Deus. A primeira adoração está no nosso coração, mas é necessário expressar isso com o nosso corpo, porque ele não nos pertence, não é mesmo? E sacrifício eu entendo também como entrega. Abraão ali, ele entrega, ele vai lá e toma aí, Pai, toma aí, Deus, é seu, não é meu, né? Então o Senhor, Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi essa oração do nosso amigo Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Entende, irmãos? Então, sacrifício entendo também como consagração, né? O milagre, ele só vai acontecer se nós preparar esse ambiente de consagração. Não é consagrar-se um dia só no culto da ceia. A consagração não só é quando há uma convocação solene, né, para toda a assembleia, para toda a igreja, tirar um dia, uma manhã de jejum, e porque tem culto de ceia. Não, isso é rito, isso é religiosidade. Isso é, às vezes, um incentivo para nos despertarmos, né? Como o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, fala ali, né? No momento da ceia, que nós devemos fazer em memória de Cristo. Então, toda a nossa consagração, ela é para o nosso benefício próprio, primeiramente nós. Então, meus amados irmãos, você quer experimentar esse milagre? Você quer experimentar essa fé, que a razão, que nós não temos como compreender isso, não há uma fórmula para a gente explicar isso aqui? Pergunta para este homem Abraão. O dia que chegarmos lá no céu, senta com ele, né? Estou aqui fazendo uma contextualização. Abraão, me explica esse negócio, né? Você realmente estava convicto de que Deus ia prover para você ali um cordeiro? Ou você falou aquilo ali para o seu filho para poder, vamos dizer assim, né, tirar ele do foco principal ou acalmar o seu coração? Porque ele também, Isaac também estava vivendo um momento difícil. Ele sabia do que significava aquela lenha. Ele sabia do que significava aquele fogo que ele mesmo estava levando. Ele sabia de tudo isso. Então, queridos, fica aí para nós, né, este ensino. E eu quero aqui então concluir com alguns textos do livro de Gênesis, né, de Abraão, para nós fecharmos esse ensino. Lá no capítulo 22, nós lemos aqui, no versículo 11, diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. O que isso fica para nós? Que mesmo sobre pressão, mesmo sobre entender o que Deus está fazendo, ainda conseguimos discernir a voz de Deus. Gênesis 22:15, olha o que diz novamente: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Então, ou seja, olha o cuidado de Deus.
Às vezes você está passando por um momento, você acha que Deus te abandonou, né? Você que pensa. Você acha que ninguém se importa com você, que a igreja, que os pastores, que os irmãos, que o seu líder de célula, que as pessoas não se importam com você? Engano seu. A palavra de Deus nos diz que pode o pai, a mãe, todos podem te abandonar, mas Deus jamais te abandona. Abraão estava sozinho ali com seu filho. A mão dele estava amarrada do menino, com as suas vendas possivelmente vendadas, com os seus olhos vendados. E Deus ali então intervém naquela situação. Viver uma fé que vai além da nossa razão ou da nossa compreensão humana é termos a plena certeza, meus irmãos, de que, independentemente do que irá acontecer, Deus sendo Deus. Se aquele menino fosse morto, Deus continua sendo Deus. O menino viveu, Deus proveu ali a solução e a história continua. Fica aí então esses ensinos. Eu creio que é o que nós buscamos de Deus para ministrar o seu coração. Volto aqui a reforçar. Compartilhe comigo, por favor, sugestão, compartilhe alguma contribuição. Queremos transformar esses estudos, quem sabe amanhã numa revista de escola dominical, né? Vem somar comigo, né? Uma pessoa já se colocou à disposição para vir fazer parte desse projeto, né? Você também é convidado, né? O sonho não é meu, o sonho é de Deus, e juntos vamos sonhar o sonho de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nas próximas próximos 3 domingos, nós vamos estudar uma série de estudo, 3 estudos, baseado no Sermão do Monte, tá bom? Então nós vamos estudar como vencer as tentações, né? Você está sendo tentado em comer demais nesse tempo de pandemia? Você está sendo tentado em talvez olhar por aquilo que não deve, tocar naquilo que não deve, né? Que não pode? Vamos crescer junto nesse assunto. O segundo ensino, eu quero falar o poder do perdão. Você tem dificuldade para perdoar? Conceder perdão? Saiba que quando nós retemos o perdão, ficamos amargurados, pode chegar a dar câncer. Há muitas pessoas com doenças psicossomáticas, vai para a alma, depois para o físico, e talvez por falta de perdão. E você acha que não tem esse tipo de problema, né, de pecado. Vamos crescer junto nessa visão. E o terceiro ensino, dentro ainda do Sermão do Monte, nós vamos falar como vencer a preocupação e a ansiedade. Tá bom? Então nós vamos fechar esses 3 temas aqui, e eu creio que vai ser algo de extrema importância para a sua vida espiritual e da sua família. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez quero agradecer ao Senhor por esse primeiro início, por esse primeiro projeto, por esse primeiro passo que estamos dando de um sonho que alguém já falou comigo há mais de 8 anos atrás, que nós temos condições de produzir os nossos próprios ensinos de escola bíblica, os nossos cursos, e isso, Deus, é algo que neste momento que estamos vivendo hoje, essa necessidade de trabalhar virtualmente, de preparar uma mensagem, um estudo, isso está sendo agora colocado, ó Deus, à prova para nós darmos esse passo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar direção, queremos andar segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, mais uma vez, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você, papai, não deixe de vir no culto logo mais. Tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Forte abraço e até lá.